Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito Direto. O programa que explica temas jurídicos de um jeito objetivo, claro e super acessível para todo mundo. E como sempre, fica aquele convite. Se você curte o nosso trabalho, segue a gente na sua plataforma de áudio preferida, seja Spotify, Deezer, a que for. Ajuda demais o nosso conteúdo a chegar para mais gente. E se gostar da conversa de hoje, por que não deixar uma avaliação de 5 estrelas e compartilhar com os amigos? Principalmente aquela galera concurseira, né? Que precisa de uma força nos estudos. Exato. A ideia é ser aquela companhia para aprender de forma leve, seja no trânsito, lavando a louça ou, sei lá, na academia. E uma dica legal que o pessoal tem dado é criar playlists por matéria. Como a gente se baseia em cadernos de estudo, fica tudo organizadinho para depois. E por falar em matéria, hoje a gente começa uma nova jornada. Vamos explorar um dos temas mais importantes e, olha, mais cobrados do direito administrativo. Atos administrativos. Exatamente. E como o assunto é bem extenso, a gente vai dividir em algumas partes, tá? Essa aqui é a parte 1. Perfeito. Para guiar nossa conversa, vamos usar como base o material de estudo do professor Bruno Betti. E o primeiro passo é entender uma diferença que parece sutil, mas que é fundamental. Ah, sim. A diferença entre ato da administração e ato administrativo. Isso. Muita gente usa como se fosse a mesma coisa, mas tem uma pegadinha aí, né? Total. Pensa assim, ato da administração é o conceito guarda-chuva, é o gênero. É, tipo, literalmente qualquer coisa que a administração pública faz. Qualquer coisa mesmo. Sim. Um ato político, como sancionar uma lei, um ato material, tipo asfaltar uma rua, ou até um ato de direito privado, quando o governo aluga um imóvel de um particular. Tudo isso cai nesse balaio de ato da administração. Tá, então esse é o universo de ações e onde o ato administrativo entra nessa história. O ato administrativo é espécie. É a ferramenta de poder que realmente nos interessa aqui. Ele é uma manifestação de vontade do Estado ou de quem o representa, com regras bem específicas. E que regras são essas? Ele está sempre abaixo da lei, é regido pelo direito público, busca o interesse coletivo e, muito importante, está sujeito ao controle do judiciário. Cada pedacinho dessa definição é uma chave. Legal. Para facilitar, o material que a gente está usando quebra isso em 3 aspectos. O primeiro é o subjetivo, que é basicamente responder a pergunta quem pratica. A resposta óbvia, o Estado e seus agentes. Mas a parte que sempre gera dúvida é: um particular pode praticar um ato administrativo? E aí, pode ou não pode? Pode! E isso acontece quando o particular está representando o Estado, agindo nas vezes do Estado. O exemplo clássico são as concessionárias de serviço público. Tipo uma empresa que administra uma rodovia. Exatamente. Imagina que essa empresa precisa desapropriar um terreno para ampliar a estrada. Esse ato de desapropriação, mesmo feito por uma empresa privada, é um ato administrativo com todas as letras. Entendi. Porque naquele momento ela está com o chapéu do poder público, certo? O segundo aspecto é o formal. Qual o regime? Aí não tem conversa. É sempre direito público. É isso que dá ao ato administrativo as suas prerrogativas, os seus superpoderes que a gente vai ver daqui a pouco. E se for regido pelo direito privado, como no exemplo do aluguel? Aí é um ato da administração, mas não um ato administrativo típico. A administração abriu mão de suas vantagens para jogar o mesmo jogo que todo mundo. E para fechar, o aspecto objetivo, a finalidade. Sempre, e eu digo sempre, o interesse público, o bem da coletividade. Qualquer desvio disso, em tese, já torna o ato inválido. Isso me leva ao último ponto da definição. O controle pelo judiciário. Todo ato pode ser questionado na justiça. Mas a minha dúvida é: até onde um juiz pode ir? Essa é a grande questão. O judiciário pode e deve analisar a legalidade do ato. Ele confere se as regras do jogo foram cumpridas. Mas não o mérito. Exato. Ele não pode analisar o mérito, ou seja, a conveniência e a oportunidade. O juiz não senta na cadeira do administrador e diz: eu teria construído essa ponte um pouco mais para lá. Peraí, e no caso de concurso público? O material cita uns julgados importantes sobre isso. Um do STF diz que o juiz não pode corrigir uma prova, porque isso seria analisar o mérito da banca. Essa é a regra geral, mas a exceção é o que importa.
Se houver uma ilegalidade clara, gritante, aí o judiciário pode sim intervir. Tipo o quê? O exemplo clássico: a prova cobra uma matéria que não estava no edital. Isso não é discutir se a questão era fácil ou difícil, é apontar uma quebra de regra clara, uma ilegalidade. Faz sentido. E a outra decisão do STJ vai na mesma linha, né? Vai, e adiciona um detalhe. Se a banca ignora um precedente obrigatório, uma decisão judicial que ela tinha que seguir e não dá o ponto para o candidato, isso também é uma ilegalidade que o judiciário pode corrigir. Dúvida. E quando a administração fica quieta? O silêncio da administração tem algum valor jurídico? Ele é um ato? Essa pergunta é ótima, porque a regra é que o silêncio não é um ato administrativo. Ele é um fato administrativo. Fato. Qual a diferença? A lógica é que um ato precisa de uma manifestação de vontade. No silêncio, o que a gente tem é uma omissão, a ausência de vontade. Mas isso parece estranho. Quer dizer que se eu peço uma licença e o órgão me ignora, esse silêncio não significa nada? É aí que a diferença entre direito público e privado fica gigante. No privado, a regra é: quem cala, consente. Certo. Artigo 111 do Código Civil. Isso. No direito público, por causa do princípio da legalidade, o silêncio não significa absolutamente nada. A não ser que a lei diga o contrário. Exatamente. A chave é a lei. Para o silêncio ter algum efeito, a lei precisa prever aquela situação de omissão e, mais importante, atribuir uma consequência jurídica a ela. E que consequências podem ser essas? Olha, pode ser tanto um efeito denegatório, um não, quanto um efeito de manutenção. Me dá um exemplo de efeito denegatório. A lei de parcelamento do solo urbano. Ela diz que se a prefeitura não se manifesta sobre um projeto no prazo, o projeto é considerado rejeitado. O silêncio vira um não, por força de lei. Nossa, e o efeito de manutenção? A lei de acesso à informação. Se não houver reavaliação de um documento sigiloso no prazo, o silêncio faz com que ele permaneça com a classificação que já tinha. A situação se mantém. Tá, mas e no caso mais comum? Quando a lei não fala nada e o governo simplesmente não responde ao meu pedido, o que eu faço? Aí você vai para a justiça. E na justiça, a doutrina se divide. Uma corrente mais antiga diz que o juiz só pode mandar a administração decidir. Ele dá uma ordem. Se manifeste em X dias. Mas isso pode virar um ciclo sem fim. Pode. Por isso, uma segunda corrente, que tem ganhado mais força em concursos, diz o seguinte: se o ato for vinculado, ou seja, aquele em que o administrador não tem escolha... Um bate-carimbo. Isso. Se for vinculado e a pessoa provar que cumpriu todos os requisitos, aí o juiz pode conceder o pedido, suprindo a omissão do Estado. Bem mais prático. Ok, superado o conceito e o silêncio, vamos entrar nos atributos, que são as características dos atos administrativos. E aqui é importante não confundir atributos com elementos, que são os requisitos de validade. O famoso mnemônico ajuda aqui, né? Atributos é o PITA-E. Presunção, imperatividade, tipicidade, autoexecutoriedade e exigibilidade. Isso mesmo. E o primeiro, a presunção de legitimidade e veracidade, é a base de tudo. Vamos lá. O que significa essa presunção? Ela tem duas faces. Legitimidade significa que se presume que o ato está de acordo com a lei. E veracidade, que se presume que os fatos que a administração alegou são verdadeiros. É uma espécie de fé pública, então. Perfeito. E essa presunção é relativa, claro. Ela admite prova em contrário. Mas a consequência prática é imensa. Que é? A inversão do ônus da prova. Quem alega que o ato é ilegal é que tem que provar, não o contrário. Um ato, mesmo que ilegal, produz efeitos como se fosse válido, até que alguém consiga declarar a ilegalidade dele. Uau. Ok, seguindo o PITA-E, vamos para o I de imperatividade. Esse é o nome já entrega. É o poder que o ato tem de se impor, de criar obrigações para a gente, independentemente da nossa concordância. Uma multa de trânsito, por exemplo. Exato. Mas, atenção!
Nem todo ato administrativo tem imperatividade. Como assim? Pense nos atos de consentimento, como uma licença, uma autorização. A CNH, por exemplo. A administração não te impõe uma carteira de motorista. Você pede se quiser. Nesses casos, não há imposição. Faz sentido. O próximo é o A, de autoexecutoriedade. Esse soa como poder mais físico. E é a prerrogativa da administração de executar suas próprias decisões com seus próprios meios, sem precisar pedir autorização para um juiz antes. Por exemplo? A interdição de um estabelecimento, a remoção de um carro estacionado em local proibido. Imagina se para cada ato desses a administração tivesse que entrar na justiça. Seria o caos. Mas essa regra tem a exceção mais famosa de todas, certo? A cobrança de multas. A administração pode aplicar a multa, isso é imperatividade. Mas ela não pode pegar o dinheiro da sua conta à força. Para isso, ela precisa de uma ação judicial. Isso nos leva a uma distinção que a professora Maria Silva Zanella de Pietro faz, né? Entre executoriedade e exigibilidade. Exato. A exigibilidade seria o poder de usar meios indiretos de coerção, como inscrever o devedor na dívida ativa. A executoriedade seria o uso de meios diretos, à força. A multa é exigível, mas não é autoexecutória. Ótima distinção. O T do nosso mnemônico é de tipicidade. Esse é mais direto. Significa que para cada finalidade tem que existir um tipo de ato previsto em lei. A administração não pode sair criando atos inominados. É uma garantia contra a arbitrariedade. E para fechar o pitai, o E de exigibilidade que a gente já adiantou. Isso. É a retomada daquela ideia de coerção indireta. É o atributo que permite à administração exigir o cumprimento do ato e aplicar sanções, mesmo sem usar a força diretamente. Fantástico. E com isso, a gente fecha os conceitos iniciais e os atributos. Recapitulando bem rápido, vimos o que é um ato administrativo. Entendemos que o silêncio da administração só tem efeito se a lei disser. E desvendamos os famosos atributos do PITAE. E assim chegamos ao fim da primeira parte da nossa jornada pelos atos administrativos. No próximo episódio, vamos mergulhar nos elementos do ato, o famoso confifo. Muito obrigado pela companhia. E não se esqueça de seguir o Direito Direto na sua plataforma de áudio, deixar sua avaliação de 5 estrelas e compartilhar com a galera. E claro, nos siga no Instagram para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!